jeito. Tinha gente, tanto no norte quanto no sul, que defendia uma ideia de que essa questão racial a gente vai resolver da seguinte maneira: nós vamos pegar os negros, colocar num barco e devolver para a África, levar para o Brasil. A Libéria foi fundada dessa maneira. Ah, é? Era um território africano, foi comprado pelos Estados Unidos e levou para lá terra para pessoas livres. A capital é Monroe, em homenagem a James Monroe, presidente dos Estados Unidos da época. E por variadas razões as pessoas faziam isso. Tinha gente que fazia isso com uma ideia religiosa nobre, de que a religião de fato, ela preza pela igualdade, não podemos fazer essa maldade com os outros. E tinha gente que fazia, não, eu não quero essas pessoas perto de mim. E tem alguns escritos que defendem até uma ideia de que, pô, gente, as mulheres brancas estão preferindo namorar os homens negros do que nós. Então a gente precisa tirar esses caras daqui. Então tinha uma série de razões que levavam as pessoas a defender as ideias abolicionistas e as ideias escravistas. Mas, iniciando a guerra, se inicia o processo de vamos armar nossas tropas, vamos organizar nosso exército. Os Estados Unidos não tinha grandes homens no momento, no exército, mas o principal general, que se tinha um grande nome, era o Winfield Scott. Ele tinha atuado na Guerra Mexicana-Americana, que tinha terminado ali em 1848, se eu não me engano. O Winfield Scott estava tão gordo que ele não conseguia montar num cavalo mais. Então, beleza, o Lincoln não tinha gente no exército dele para que ele pudesse liderar os seus homens. Então, beleza. O Winfield Scott declarou uma vez, então, se eu pudesse dizer pro Lincoln um general respeitado aqui dentro, que fosse liderar, então seria um tal de Robert E. Lee. O Lee era o cara que tinha sido mandado para conter o John Brown quando ele fez aquele ataque ao Arsenal. E o Robert E. Lee se encontrou com o Lincoln. Só que na conversa ele decidiu, não, Lincoln, eu não vou ajudar, porque era nesse momento de... E outros estados do Sul vão aderir à Confederação ou não? Ele era da Virgínia, que era o mais rico estado do Sul e que abraçou os Estados Confederados. E o Lee escolheu defender o seu estado ao invés de defender o seu país, defender os Estados Unidos. Então ele decidiu então atuar para os Confederados. O Lincoln não tinha um grande general para chamar de seu naquele momento. Então foi muito complicado nesse momento. Contando com poucos homens, a maioria no oeste, inclusive, nem estava na região. Washington DC, a capital, fica entre Maryland e a Virgínia. Fica perto do território dos Confederados. Então ele não tinha... Quem que é esse? Esse é o Sherman, né? Esse é um dos generais da União. Esse é o William Tecumseh Sherman. Ele depois veio a ter uma atuação na guerra muito memorável. E nesse primeiro momento, o Sherman foi um dos poucos generais que disse: galera, vocês estão achando que essa guerra vai durar 90 dias? Vocês estão doidos, essa guerra vai durar anos. Ô, Sherman aí, ó, velho caduco. Sabe nada? Achando que a guerra vai durar muito tempo. Esse cara aí tava certo. Então o Lincoln teve nesse primeiro momento uma questão de organizar seu exército. Beleza, chamou 90 mil caras, chamou 75 mil caras. Era um recruta, é gente que não tem experiência de guerra. O que vai fazer então? Era necessário, então, organizar esses homens, treinar os caras, armar os caras. O Sul fez a mesma coisa. Quando o Norte começou a chamar essa grande quantidade de gente para atuar na guerra, também chamou uma grande quantidade de pessoas para se alistar. E veio tanta gente que eles não tinham como alimentar essas pessoas, não tinham como vestir essas pessoas. Eles dispensaram uma galera. Nossa. Muita gente. E a maioria, gente que não possuía nenhum escravizado. Ué? É gente que só foi lá, eu não vou, mas eu vou defender isso aí. Gente que foi para fazer essa defesa. E a primeira grande batalha da guerra acontece na cidade de Manassas, quando os exércitos do Sul percebem que tá vindo um ataque para a região de Richmond, Virgínia. O presidente confederado Jefferson Davis foi eleito em Montgomery, Alabama, mas a capital foi transferida para Virgínia, que era o mais rico dos estados. Então, quem compensou, vamos conquistar a Virgínia, conquistar Richmond, e aí resolvemos a coisa rápido. O exército confederado, então, vai até Manassas, e ali tem o primeiro grande encontro de tropas confederadas e tropas da União. Se não me engano, são 30 mil homens para cada lado, assim, tá até meio parelho. E gente, que assim, gente, vai ter a grande batalha que os caras vão se encontrar. Vamos lá ver, pô. Montaram um piquenique, foram lá assistir. Porque vai acontecer na planície, cara, tem umas montanhas aqui, a gente senta, estende a toalha aqui. E foi uma pancadaria generalizada, que aí todo mundo viu, gente, essa guerra aqui não é normal não, vai ser isso aqui, a nossa guerra, vai ser isso aí. Foi uma guerra muito braba. Um dos caras, um fazendeiro chamado Wilmer McLean, liberou a casa dele para ser um quartel-general. Tacaram uma granada na casa do cara, explodiu tudo lá, o velho vazou. Não, chega, eu vou fugir dessa guerra para ir para um lugar mais calmo. E foi para Appomattox, um outro lugar. Então, assim, pelo temor que o Wilmer McLean teve de que, cara, essa guerra de fato vai ser uma guerra muito violenta. O Norte chama essa batalha de
Como é que é o nome? Não é? Raging Bull é o filme. Raging Bull é a Torre do Mar. Bull Run, a primeira batalha de Bull Run. O Sul chama de Batalha de Manassas. Então a gente já vê aí que o quê? Tanto o Norte quanto o Sul tem visões diferentes acerca do mesmo conflito. Uma coisa que acontece em outras guerras também. Mas a partir dessa batalha de Bull Run, se vê não. Essa guerra não vai durar 90 dias. Essa guerra vai ser mais violenta do que já foi. E se viu que o quê? As táticas militares não estão acompanhando a evolução do armamento militar, do desenvolvimento. Ainda acontecem aquelas batalhas que o quê? Uma fila de um cara aqui, outra fila de outros caras aqui, vocês atiram e depois nós atiramos. Tá. Gente, esse tipo de tática estava totalmente obsoleta em 1861. Totalmente. Então morreu muita gente. E a medicina não estava desenvolvida ao ponto de tratar os feridos. Tomou um tiro no braço, meu amigo, amputa. Tiro na perna, corta fora. Tiro na barriga, tem que fazer. Tu vai ficar sangrando aí até morrer. Então, tem fotos depois da guerra que mostram o quê? Que no fim da batalha, os mortos estão deitados e com a camiseta pra cima, assim. E aí você pensa, pô, talvez os caras foram lá revirar os mortos, passar e tudo, mas não, é que o cara tomava um tiro e ele mesmo tentava procurar onde é que ele estava ferido pra ver se ele ia morrer ou não. Então foi um civil que essa guerra ia ser uma guerra extremamente violenta a partir da Batalha de Bull Run, por conta do desenvolvimento do armamento que estava sendo muito mais rápido do que de fato as táticas militares do período. Será que é uma representação essa dessa batalha? É? Isso daí. Batalha de Bull Run. Cavalo, canhão... o que é? Baioneta que os caras usavam? É um mosquete. Mosquete? Um mosquete, exato. Como que é o funcionamento? É Cara, aquele mosquete, que tinha que recarregar? Exato. Tem que recarregar, ele tem uma lança na frente. Aí a lança é por quê? Porque primeiro pode chover. Né? Então, a pólvora na época, eles tinham que carregar em saquinhos. Você vê isso nos filmes, né, cara? Que coisa primitiva, né? Pois é, aí aquela lança na frente, porque, cara, eu tô carregando minha pólvora aqui, são vários saquinhos. Aí pra dar um tiro, o que você tem que fazer? É uma arma enorme, né? Você põe ela de pé, sei. Aí você tem que abrir esse saquinho de pólvora, jogar dentro daquilo. Do cano? Tem tem um pistãozinho pra você pressionar um pouco, não pode pressionar demais, né? Mas pressionar a pólvora ali. Tem que tirar depois o cano de novo, acender com um fósforo ou com alguma coisa o cano da arma, né? E aí atira, aí depois que atira, às vezes você tem que limpar, porque pode ficar um monte de estilhaço naquilo, você tem que pôr a bolinha, né, do tiro. Você pode ter que limpar aquilo para colocar o outro saquinho de pólvora, etc. Nossa. E aí, nesse meio tempo, se alguém muito bem treinado no uso desses mosquetes conseguiria dar 4 tiros por minuto, se o cara fosse muito bom no que ele tá fazendo. Tem que ser muito bom. Só o tempo que você demorou pra falar. Exatamente. Já veio um cara que com a faca já te matou. Já. Exatamente. Mas e é por isso que tinha essa ponta. Porque pode acontecer duas coisas. Pode chover e aí todos os seus saquinhos de pó, porque não existe o plástico, né? Você vai pôr a pólvora onde? Então vai molhar. Então se começar a chover, a arma pode falhar, você não pode contar com ela. Aí você tem que espetar a pessoa, ou se dependendo da distância entre você e eu, não dá tempo de eu recarregar a arma, e vai na espetada mesmo, né? Então esse mosquete é a tecnologia que começa a guerra, mas era o que eles tinham infraestrutura para produzir mais, no começo da guerra. Mas já existia uma outra tecnologia, muito mais sofisticada de arma, só que ela ainda era pequena. Eram armas muito mais caras, então tinha poucas disponíveis, era uma tecnologia muito mais sofisticada, então você não contava com elas. Mas ao longo da Guerra Civil elas vão ganhando cada vez mais espaço. E os Estados Confederados, embora assim, no começo, é isso, olha, eu tô pedindo independência. Ao pedir independência, não era claro se ia ter guerra. Claro, já tinham vários vetores apontando para a guerra, não foi exatamente uma surpresa para ninguém, mas a princípio pode ser que os Estados do Norte... Cara, fala, ó, não vamos puxar a guerra civil. Né? Poderiam decidir isso. Inclusive, o Brasil passou por isso também, né? Quando teve a ditadura militar, falaram, olha, a gente sobe com os exércitos do Sul, se não me engano, né? Mas aí decidiram, falaram, não, eu não vou manchar minhas mãos de sangue. Teve esse momento. Teve um acerto ali que o Tancredo Neves acertou com o Brizola. E aí o Brizola, beleza. Falou que não vai se envolver nisso. Vamos resolver na maciota. Então poderia acontecer algo do tipo. Mas eles já estavam se preparando para a guerra. E uma evidência documental forte que tem disso é que aí que tá, né? Como a guerra é civil, antes da guerra começar, vocês estão compartilhando as mesmas instituições, os mesmos órgãos de governo, tá todo mundo ali misturado. Mas se já tem alguém planejando a guerra civil, essa pessoa já pode ir tomando decisões como se fosse decisão de Estado, mas na verdade é um preparativo para a guerra civil.
E aí, em 1859, o sobrenome é Floyd, eu acho que o primeiro nome é John, tenho quase certeza, ele era um dos chefes do Departamento de Guerra, porque essa coisa de Departamento de Ministério da Defesa é pós-Segunda Guerra, né? Que aí não tem mais ninguém atacando, tá todo mundo se defendendo, né? Mas na época era Departamento de Guerra. E aí ele era um dos chefes de departamento lá, e ele toma a decisão de transferir um armazém de armas e munições dos Estados Unidos que ficava nos Estados do Norte para passar para o extremo sul dos Estados Unidos, e ele transfere quase 110 mil desses mosquetes do norte para o sul 2 anos antes da Guerra Civil começar. E ele vai, quando começa a Guerra Civil, ele vira um general dos confederados. Né? Então aí você fala, tá, 110 mil mosquetes, quão relevante é isso? A produção militar americana ela era concentrada em 3 grandes armorarias. Né? Uma das maiores delas, na época pré-guerra, ela poderia levar 1 ano para produzir 15, 20 mil desses mosquetes. Então você está falando de pegar quase 5 anos de produção da maior armoraria dos Estados Unidos e transferir isso para o sul. Então, o norte era muito mais rico, tinha muito mais gente, tinha muito mais capacidade de suprir armas e de reestocar. Mas se você conseguisse, cara, porque você não tá só tirando 110 mil armas do inimigo, você tá ganhando 110 mil armas. O efeito líquido é de 220 mil armas a mais. Né? Porque o a menos pro outro e a mais para você. Então, a guerra do norte é a guerra para buscar a rendição. Olha, o sul precisa se render, ele tem que desistir de lutar. A guerra do sul, você não precisa ganhar. Você não precisa invadir um território do norte. Você só tem que fazer a guerra ser custosa o suficiente para o norte não topar mais gastar bala e vida para vir para cima de você. Então você transfere essas armas e tenta resistir o suficiente para abalar a moral do norte e fazer eles falar, cara, não, o custo disso vai ser muito grande, não vale a pena. Só que essas armas aí são muito, aí a gente pode conversar então isso depois. Então o cenário estava bem mais favorável para o sul. Então. No começo. Aí, essa ideia da guerra ser breve, da perspectiva do sul, era por conta disso. A gente vai trazer um monte de gente, pega essas armas que a gente tem agora, vamos assustar no começo, porque é isso, você tá contra uma população muito mais forte e muito mais rica, o longo prazo não é favorável, então você tem que tentar... O norte tinha 22 milhões de habitantes, enquanto o sul tinha 9. Desses 9, 4 eram escravizados. E aí o cara vai conseguir pôr ele, você não vai armar ele. Vai na mão dos caras. Então não. Ideia brilhante. Então não. Então era assim, o sul necessitava da vitória rápida, porque o que o sul precisava era não perder. Isso. A gente não pode perder essa guerra. E o sul o que faz também? Galera, vamos deixar de mandar algodão pra Europa. Porque assim os caras vão sentir a nossa falta e vão reconhecer a gente rápido. Então tinha essa ideia. Um dos planos do norte, então, é o plano Anaconda. Vamos fazer um bloqueio continental que pega toda a parte do Atlântico, Golfo do México, entra dentro do rio Mississippi, para que o sul não consiga ser abastecido pelas potências europeias. Desse jeito não vai entrar nenhuma arma vinda do Reino Unido, não vai entrar arma francesa, e a gente vai evitar que esses caras se armem. Mas no momento o inicial da guerra, o sul estava com a vantagem. E a ideia era assustar a população do norte para dizer o seguinte, olha só, vocês têm muito mais gente e tudo mais, só que, gente, vocês não precisam lutar essa guerra, vocês estão lutando pelo quê? Por escravizados? Sim. Então, e muita gente não pensava isso. O Lincoln não começou a popular o governo dele. Então, muita gente teve dúvida, assim, pô, a gente elegeu esse cara aqui, que é um político, não era considerado tão experiente assim. O cara que perdeu para ele a primária do partido era o William Seward. O cara muito mais experiente politicamente. E o Seward tinha o desejo de tomar o lugar do Lincoln, de ser o próximo presidente. Seward é o cara que comprou o Alasca anos depois. Tá. Então, pô, havia disputas políticas que o Lincoln enfrentava, ele não era bem visto pela população do norte, nesse, assim, ó, tinha quem amasse o cara, mas ele não era popular. E a ideia é assim, pô, vai morrer gente nessa guerra, Lincoln. Não é melhor assinar isso aí? Deixa esses caras aí, a caveira deles no sul e a gente segue a nossa? Então, se encontrou um momento complicado nesse início. Muita gente abraçou a guerra no primeiro momento, quando o Fort Sumter foi atacado, pela questão do patriotismo. Não, a gente vai manter a União. Só que essa ideia do Lincoln, de a guerra ser por manutenção da União, não ia durar tanto tempo. O Lincoln então precisou mudar os motivos da guerra dele. No começo era, a gente tá entrando na guerra para manter os Estados Unidos da América do jeito que ele é. Chega uma hora que só esse argumento não se sustenta. O que você tem que fazer? A guerra passou a ter que ser, o argumento contra a escravidão. Porque aí, e aí, Reino Unido? Vocês vão defender o Estado que está defendendo a escravidão? Não.
Então, a partir desse momento, a opinião mundial passa, não, a gente não vai poder defender os Estados Confederados da América, não pode mais. E nessa hora, passa um momento, Lincoln começa a aceitar que pessoas negras façam parte das suas forças, se estima que 10% das forças da União, em determinado momento, eram de pessoas negras. E o homem negro, naquele momento, ele sabia porque ele estava lutando. Então, o cara lutava com um afinco muito maior do que um soldado branco. Então, a guerra, depois de uma época, ela passou a ser contra a escravidão. Esse é o objetivo. Mas até isso acontecer, levou mais de um ano. Então, por um período, a ideia é... O Lincoln lutava pela manutenção da União, o que não fez ele um político tão popular ali por um tempo. E era muito polêmico, né? Você ter negros lutando, né? Mesmo no norte, né? Porque você lutar, você ter armas, você fazer parte do exército, era você participar na nação. Era você ter acesso à participação. Era uma forma de cidadania, né? Então você sair incluído no país. Então se você dá armas para os negros, se você dá uniforme, dá os distintivos, você tá falando, olha, você é parte dos Estados Unidos. Você dá uma dignidade, um prestígio. É reconhecer a cidadania deles. Por isso que muitos líderes negros, como o Frederick Douglass, defendiam isso. Não, Lincoln, vamos resolver o negócio. Vamos colocar os negros para lutar. Vamos para frente que a gente vai resolver o problema. A gente vai ganhar essa guerra. Então vamos chamar os negros para lutar porque a gente vai resolver. E o Lincoln não queria fazer isso. Um dos motivos é porque, como o Vogel comentou, tinha alguns estados da União que eram escravistas. Tinha esses 4 estados da União, lá, Maryland, Kentucky e outros estados que eles continuavam tendo mão de obra escrava. Então o Lincoln também ficava assim, eu posso perder esses estados, eles podem passar para outro lado, eles podem também romper. Havia o assédio nesses estados, assim, de que, galera, divididos. Se une aqui a confederação, aqui a nós. Alguns declararam neutralidade e outros ficavam em cima do muro. Então era uma questão sensível pro Lincoln. Sim, então aí tinha essa questão, né? Como que a gente lida com isso e ao mesmo tempo a comunidade afro-americana pressionando o Lincoln ali no norte, os abolicionistas pressionando, nós queremos entrar. E aí vai ter também a questão dos soldados negros do sul, né? Então, e os escravizados do sul, eles, o que a gente faz com eles? Porque começou a ter essa fuga em massa, né? Conforme o exército ia avançando, como é que tinha as batalhas, especialmente nessa parte mais da fronteira, eles começavam a fugir para o norte. E aí, o que você faz? No começo, eles começaram a devolver os próprios escravizados para o sul, né? Devolviam, mandavam de volta, porque eles falavam, isso não é propriedade, ainda, eles estavam seguindo as leis do país, né? Porque tinha esse dilema no norte, nós somos o mesmo país, né? Nós não queremos, não é o inimigo aqui, então eles continuavam devolvendo. Aí teve um general que resolveu, não, a gente vai receber esses afro-americanos aqui porque eles são um contrabando de guerra. É como um roubo da propriedade do inimigo. Então é como você pegar a propriedade do inimigo para você. Então você podia pegar e eles começaram a trabalhar na retaguarda ali, né? Cozinhando, construção de ferrovias, construção e tal. Ainda não sem armas, sem uniforme. Alguns generais tentaram fazer isso, coronéis tentaram colocar ali dar armamento para os negros e isso era rejeitado, porque isso é um tabu mesmo. Você entrava numa outra questão. Uma questão era abolir a escravidão, que já era um problema. Uma outra questão é você conferir cidadania ao negro. Conferir igualdade ao negro. Então colocar um homem negro para lutar ao lado dos brancos também era um enorme tabu, inclusive para os próprios brancos do norte, né? Vou lutar ao lado dos negros, estou lutando pelos negros, não é isso que eu quero, né? E aí vem isso, e o Lincoln vai sempre insistir nesse ponto, né? A luta não é contra a escravidão, a luta é pela união. E aí tem um argumento que é importante, que é essa ideia. Se você aceita a secessão, você aceita que qualquer estado, em qualquer momento, pode romper com os Estados Unidos. Então, qualquer crise futura que existir, pode ter uma nova secessão. Então, você aceita que os Estados Unidos não é mais um país unido. É só essa junção de estados. Né? Então, essa ideia de que os Estados Unidos é um só. Nós somos um mesmo país. Né? Os Estados Unidos, não os estados, né? Os Estados Unidos. Então, essa ideia de que é um país só e de que não pode romper. Você romper é uma rebelião. Você romper com essa união, você romper com a Constituição, você romper com a lógica que fundou o país. Então, esse argumento do Lincoln que ele defendia, tentando se distanciar dessa questão da escravidão e para tentar atrair esses vários interesses. Daí numa...